Vamos divulgar uma série de vídeos onde conversamos com Rodrigo Kenji, ator que deu vida ao personagem Edu da série Sessão de Terapia. A gente discutiu os bastidores da atuação e principalmente o que a psicanálise pode nos ensinar sobre os novos sofrimentos emocionais da era da inteligência artificial. Você aceitaria interpretar alguém apaixonado por uma inteligência artificial? Rodrigo Kenji conta como foi receber esse desafio, descobrir o universo da psicanálise e pesquisar casos reais para construir um personagem que hoje desperta identificação em milhares de pessoas. Essa conversa mostra como a arte e a psicanálise podem caminhar juntas para compreender os conflitos da nossa época. Como que foi quando você recebeu esse papel e como que foi a sua preparação para você Excelente. para você Ah, tá. fazer o papel e falou, nossa, o que é isso? Não sei. Você já sabia o que era psicanálise? Você teve que pesquisar? O que passou na sua cabeça assim quando veio o convite? Ah, tá. Então, foi um processo meio louco, assim, porque eu recebi o teste, quando a gente recebe o teste, a gente não recebe muitas informações. É mais sobre o que você tem que decorar, a cena ali, e talvez um nome do projeto, alguma coisa assim, mas é sempre alguma coisa meio confidencial, fica meio misterioso. E aí eu lembro que eu recebi essa cena e que a instrução era: eu estou apaixonado por uma inteligência artificial, estou numa sessão de terapia, meio que obrigado, né? Meu pai me levando lá para resolver esse problema, para me convencer de que não é uma inteligência artificial, e eu super vidrado dentro, assim, no meu imaginário mesmo. Exatamente, muito legal. A gente tem, exatamente, a gente tem muito pouco tempo para fazer o teste também. Manda num dia, tem um prazo muito curto, então, até para fazer a pesquisa do personagem, a gente faz meio cru, assim. A gente grava o vídeo em casa, decora o texto rapidinho, faz algumas vezes e manda a versão que ficou melhor, tudo muito rápido, né? E aí depois eu fiquei sabendo que era com o Selton Mello também, aí soube do nome, do peso que tinha, e a série já é bem longeva também, é de 2012, se eu não me engano, e aí já tem Nossa, já tá. seis temporadas. É, e aí, e aí vocês entraram no lance de psicanálise, né? E Aham, aham. a série, eu até cheguei a ver um vídeo da roteirista da série, que ela é psicanalista também. Ela publicou recentemente um vídeo respondendo uma pergunta que é bem pertinente nos fãs da série que perguntam por que não tem sessões de psicanálise na série, né? Ou tem um outro Divã também tem um negócio assim, não tem? Tem De aquele Psy Sim, também, porque essa tem daí que você fez chama sessão de terapia, né? Esse daí. isso. E aí ela fala que justamente foca nessa parte da psicologia e não muito na psicanálise, sabe? E aí são sessões de cada episódio é uma sessão de terapia. E aí eu fui entendendo melhor, né? Cada episódio é uma sessão de terapia. Assisti também e gostei bastante da profundidade que fala dos temas e todas essas temáticas de cada episódio, de cada arco, de cada personagem são baseadas em histórias reais, assim, que viraram notícias, que são comuns, para o pessoal ter conhecimento, se identificar também. Muitas vezes as pessoas se encontram vendo, assistindo a série, e eu acho que era uma ideia gringa que foi importada, e aí decidiram continuar adaptando algumas coisas e trazendo um formato mais próprio, assim, do Selton Mello, sabe? Mas eu não tive muita muita bagagem de psicologia para fazer o papel. Eu tive ah, mais uma bagagem de entender como seria essa pessoa que não consegue enxergar que é uma inteligência artificial. Oi, beleza? É. Oi, oi, tudo Célia, bem? bem-vinda. Ele está explicando Oi. para gente aqui agora como que foi essa questão da bagagem dele quando ele recebeu o papel ali, né? Então vai lá, continua, Rô. Depois a gente fala um pouquinho da Célia Tá, contigo. É, vou fechar a porta. beleza, beleza.
Então, eu fiquei muito mais nessa pesquisa, assim, de entender como é que essa pessoa, o Edu, seria o personagem que eu fiz, né? Como é que essa pessoa fica tão, tão conectada, tão encantada com um perfil de inteligência artificial a ponto de não perceber, não querer perceber que ela não é real, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso e tentei associar algumas coisas de relacionamentos que eu já tive para tentar buscar essa conexão sentimental com algo que eu não tenho nenhuma conexão sentimental, assim, pessoalmente, né? Eu não consigo imaginar isso, mas acaba sendo muito comum, né? Inclusive na minha geração que vem muito forte. Então esse processo de pesquisa foi mais em cima disso e também o Celton me direcionou quando eu descobri que eu passei, a gente teve uma leitura de roteiro online e aí nessa reunião online a gente leu o texto, ele foi orientando algumas coisas que ele já queria, né? E pediu para eu pesquisar também sobre catfish, que é, que é, Uhum. que é um termo que tem muito a ver com Com inteligência. o desenvolvimento da Uhum. minha cena, né, do meu enredo, e que eu acabo descobrindo no final que a IA meio que desligou, saiu do ar, né, no episódio 27 eu falo disso, e aí eu fico muito frustrado, mas eu não tenho essa percepção de que ela era uma inteligência artificial. Eu tenho a percepção de que a conclusão de que era um catfish. A outra pessoa fingindo ser a outra pessoa. Exatamente, exatamente. E aí o Celton falou para eu pesquisar sobre isso. Tem uma série na MTV que fala sobre isso. E aí eu fiquei alimentando esse imaginário, primeiro de inteligência artificial e depois de uma pessoa passando a ser outra para aplicar um golpe, depois sumir, sabe? Foi mais nessa linha de pesquisa que eu fiz. Rô, e assim, você já falou que não tem nenhuma conexão, que você tentou buscar algumas informações que você, de pessoas, de relacionamentos que você tem, mas não chega a esse ponto assim, né? Depois que você fez ali a série ali com a questão da psicanálise, né? Você já conhecia o mundo da psicanálise? Não? Ou isso depois que você fez, você chegou e falou assim, nossa, existe esse mundo da psicanálise? Como que foi isso para você? Eu já tinha um conhecimento muito básico de matéria de filosofia, assim, que tangia nesse assunto de psicologia do Freud, né, que tinha alguma relação, associação com um farol, que meu professor falava de alguma coisa de superego, e aí ter Aham. um foco do farol em algumas ideias, assim, em alguns sentimentos específicos. Mas era coisas muito rasas para o vestibular, sabe, para fazer prova. Conhecimentos E gerais, aí, né? isso. Mas a Conhecimentos própria gerais. conhecimentos gerais que são muito rasos, né? E aí vendo a própria série Sessão de Terapia para estudar, né? Para ver como é que é a linguagem dessa série e tudo mais, já deu para pescar muita coisa de psicologia, psicanálise, entender também o lado do terapeuta, que ele tem uma supervisão, né? Eu não tinha Sim. parado para pensar nesse lado também. Aí o Celton Mello tem uma supervisora, porque ele fica muito. Ele tem os problemas dele e aí junto com os problemas dos outros também, e aí a cabeça Isso. fica maluca. E É a aí contratransferência, aprendi isso é como muito lidar. forte. Isso, transferência. Fala bastante disso. Contra-transferência e transferência. Contra-transferência é muito forte, por isso que a gente faz supervisão. Realmente, é complicado, eu nunca tinha parado para pensar nisso.